E hoje a nossa convidada super especial, ela que é especialista em direito de família e direito previdenciário, que hoje é o tema em voga, com uma década de atuação na área, com vocês, Daniela Toledo. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, doutor Fabrício. Estou lisonjeada com o convite. Muito obrigada. Eu é que agradeço demais. Dani, conta pra gente como é que você começou na advocacia. Foi algo assim, alarmante no seu coração, caiu de paraquedas por um acaso. E assim, na faculdade de Direito você já pensava em advogar? Como é que é esse lance? Conta pra mim. Então, ser advogada é o meu sonho de criança. Acredita? Sério? Aham. Desde os meus 8 anos de idade, Legal. eu sempre falava que eu iria ser advogada. E daí, essa minha especialidade em previdenciário veio quando eu estava me formando e a minha avó precisava de um benefício previdenciário, que era a aposentadoria por idade. Uhum. E aí eu vi ali o quanto a aposentadoria mudou e transformou a vida dela. E aquilo me encantou. Então, daí eu sou apaixonada no previdenciário e atuo há mais de 10 anos. Você que veio de Niquelândia, Goiás, né? Sim. Que coisa boa. Excelente. E assim, sua prática na advocacia previdenciária, que foi aguçada, né? Assim, hoje o seu ramo de atuação principal seria mais aposentadoria rural, mais auxílio-doença por incapacidade temporária ali, aquela coisa toda, invalidez. O que é? Ali naquela região de Niquelândia também o pessoal acha muito níquel, né? Essa Sim. região. E assim, aposentadoria também, conversão em tempo especial para comum, que também é muito comum, né? Em ter Sim, naquela é região. muito comum, assim, naquela região do interior mesmo de Goiás, Niquelândia, Uruaçu, toda aquela região ali, o que mais tem chegado no escritório são benefícios rurais, Uhum. né? São pessoas que não têm contribuição direta com o INSS e aposentadorias rurais. Mas, assim, o que chega muito no escritório também benefícios por incapacidade. Então, assim, a grande massa do previdenciário no meu escritório são benefícios por incapacidade e benefícios rurais. E é tão lindo o direito previdenciário. Sou suspeito também que é a nossa área, né? Também, eu como previdenciarista que sou também, eu acho linda a área, porque é a função social. Não é o fato de colocar o honorário, o dinheiro no bolso, mas sim o fato de ajudar pessoas. Não é mesmo, Dani? Isso é o que estávamos conversando ali nos bastidores, né? Que a gente estava conversando sobre o quão gratificante é você dar a notícia para o seu cliente que ele está aposentado, que ele conseguiu o benefício dele, e o quanto isso muda a vida dele, a dignidade, assim, dá mais dignidade, né? Para a vida dele, para ele conseguir ficar bem, sobreviver bem, ter aquela dignidade financeira. Eu gosto de atender aquele que chega assim, e é doutor, e é doutora. Esse que é bom. Eu me identifico muito, sabe, com o pessoal humilde. Você vê que as costas, existem realmente cicatrizes ali. A mente também tem pelo trabalho, é algo sofrido. Quando você entrega o direito a essas pessoas que realmente merecem, isso nos gratifica muito, principalmente com Deus. Não é verdade, Principalmente Dani? com Deus, assim, quando a gente vê que todo o nosso esforço valeu muito a pena, né? Uhum. Quando você chega no cliente, você vê que você realmente foi um instrumento da justiça mesmo na vida daquela pessoa. Então, realmente, nossa, não tem nada que pague. Dani, legal. E assim, vamos lá. Você pega muito caso de aposentadoria rural que chega no escritório. Rural, benefícios por incapacidade também bastante. Tá, vamos falar da rural. Diz aí pra gente, Dani, quais são os requisitos hoje para o homem ou a mulher aposentar pelo meio rural? Que é uma aposentadoria especial, né, claro? Sim. Assim, o que acontece? O benefício rural, a pessoa não tem aquela obrigação de contribuir com o INSS, né? Você, como atuante no previdenciário, você sabe que a ruralidade, ela é uma condição em que a pessoa ela não precisa estar ali contribuindo mensalmente com o INSS. Uhum. Então, assim, um dos requisitos é ela comprovar a ruralidade. Então, é muito importante, a gente sempre fala, né, doutor, que é muito importante que se guarde comprovantes, né, notas fiscais, comprovantes, testemunhas também, em que no processo a gente consiga realmente comprovar a ruralidade para a gente conseguir o benefício, né? Então, deu a idade para a pessoa aposentar, a gente consegue aposentar, se comprovar a ruralidade, e tanto benefício por idade quanto benefício por incapacidade, que no caso, o benefício por incapacidade, além da ruralidade, a gente também precisa comprovar
o estado de saúde, né? Que realmente tem capacitado. E é sabido o seguinte, a mulher tem que ter 55 anos e o homem 60 anos de idade. Exatamente. E estando morando 15 anos na zona rural. Morando na roça mesmo, é grudado no cabo da pá, da enxada. Gente, plantando. Morando na roça mesmo. É plantando, gente, não pode. É 15 anos, a mulher tem que ter 55 anos e o homem 60 anos. Exatamente. E quais são exemplos de documentos, doutora Daniela, que a gente pode juntar num processo para comprovar que essa pessoa morou na roça mesmo, trabalhou ali na zona rural? Olha, tem muitos documentos que a gente pode comprovar, né? A gente pode comprovar através de notas fiscais de produtos que tenha comprado para fazenda, na enxada, produto ali que é utilizado na fazenda mesmo. A gente pode utilizar também documentos de sindicatos, né? Então, assim, tem uma série de documentos que a gente pode apresentar, além de prova testemunhal também. Por exemplo, notas fiscais, né, de transações, de compras de sacas, de comercialização ali de no salto mercadinho, gado. sabe? A certidão de casamento, de nascimento dos filhos, comprovando que morou na zona Exatamente. rural, muito importante. Declaração escolar. Declaração escolar. Então, isso é algo muito importante. A própria testemunha também. Prontuário em hospital, sabe? Certidão de óbito. Quando a pessoa morre, que a pessoa vai ali declarar, é importante, né, que na declaração conste que a pessoa era um lavrador, sabe? É muito importante que a pessoa seja instruída até nesse momento de dificuldade, até nesse momento de dor ali, porque muitas vezes, talvez seu parceiro venha a óbito e tal, e ali a pessoa coloca uma profissão que, na verdade, não condizia com a realidade, né? E atrapalha Sim. no pedido. Plenamente. Aposentadoria rural, na minha opinião, ela nada mais é que a explícita função social do trabalhador da zona rural, que ali não teve grau de instrução nenhuma, muitas vezes, e ele vai ter o mínimo de dignidade, que é um salário mínimo por mês. Eu acho que é uma forma em que a lei consegue realmente atingir o seu objetivo de justiça, né? Porque são pessoas ali completamente sem instrução, são pessoas ali que trabalham arduamente, né? Na roça. Então, nada mais justo mesmo do que ter aquela garantia do salário. Eu me recordo muito bem, doutora Daniela, uma cliente que a gente aposentou ela especial, né? Pelo meio rural. E aí ela chegou nos procurando, e ela tinha trabalhado na roça em Minas Gerais, aí mudou pra cá, eu fui somar o tempo dela, ela tinha 45 anos trabalhando, 55 anos trabalhando na roça. Nossa, já tinha ultrapassado e muito. Você sabe por quê? O tempo de requerer o benefício. Realmente, ela já tinha 66 anos de idade na época, e ela trabalhava desde criança na roça, a vida inteira. E aí nós fomos pegar a certidão de casamento, conseguimos comprovar do esposo, isso aí também são mais meios de prova, né, doutor? E sabe os pais receberem benefício rural também é um meio de prova. Claro. E uma coisa top que a gente conseguiu o sindicato rural da região dela lá em Minas Gerais, a gente conseguiu comprovar que ela contribuía para o sindicato rural também um determinado lapso temporal, foi de uns 15 anos, era o mínimo que ela tinha para aposentar. Então é muito legal. Se abrir as gavetas, acha, né? Acha. Se abrir as gavetas, acha. Se você tem filhos, você acha. Gente, não tem jeito, assim. Por mais que você ache que não possui documentos, você conversando com o seu advogado, você consegue ali minuciosamente encontrar documentos que são muito, muito importantes para a concessão do benefício. E a prova testemunhal. E assim, eu me lembro dela muito feliz. Nossa, doutor, eu achei que eu não ia aposentar nunca na minha vida, Dani. Eu peguei e falei assim, porque, nossa, eu não acredito. Não, eu só fiz meu trabalho, fiz o que eu devia fazer. E sou grato a Deus por isso, por essa oportunidade. A senhora ter aparecido também para eu fazer. Porque eu trabalhei tantos anos, mais de 55 anos na roça e agora. E o que acontece? Eu acho que ela nunca contribuiu para o INSS e NPS. NPS, tem ali o carnezinho. NPS. Não fala nem INSS, fala NPS. Então, assim, são pessoas frágeis, humildes. Hipossuficientes mesmo. De fato. E aí, o que acontece? Essas pessoas
que tem pouca instrução, por isso que é tão importante meios de comunicação como este aqui. Por isso que é de suma importância. Às vezes a pessoa vai, doutor, lá no INSS, o senhor sabe muito bem disso, o INSS fala o quê? Indeferido o benefício, você não tem direito ao benefício. E aí a pessoa que tem pouca instrução acha que aquilo é uma verdade e nem chega a procurar um advogado, procurar a justiça, né? Então, acontece muito dessas pessoas com pouca informação achar que realmente não tem direito ao benefício e não vai atrás. Então, por isso que é extremamente importante procurar uma orientação jurídica, porque a palavra do INSS não é a palavra final. Claro. Gente, lembrando que o INSS é uma autarquia, é um órgão administrativo que deveria ter mais zelo pela população, pelo contribuinte ou pelas pessoas carentes também, que é o caso de pessoas que não precisam contribuir para aposentar, que é o caso do BPC Loas e o caso da aposentadoria rural, mas que muitas vezes o INSS não tem zelo com essas pessoas. Infelizmente, deixa a mercê de qualquer sorte, não fazendo o que tem que fazer. Então isso é um apelo que a gente faz também pelo INSS para decidir com afinco, né, doutora, Sim. acerca dessas pessoas tão frágeis, pobres, hipossuficientes, como a senhora mesmo disse. Sim. Benefícios por incapacidade, então, né? Que a pessoa chega lá para fazer perícia médica, a pessoa completamente sem condições de trabalhar, realmente incapacitada, e o médico fala, não, você está bem, vai trabalhar. Então, assim, é bastante complicado. Seria muito bom que o INSS realmente tivesse mais zelo em relação aos segurados, mas onde tem ser humano, né? Sim, de fato. E veja bem, uma coisa que eu percebo muito também, questão do caso, BPC Loas. Vamos tratar dele um pouco? Vamos fazer um bate-papo? Loas é muito interessante. Aparece muito lá, doutora? Aparece bastante, porque o BPC Loas, para quem não sabe, é um benefício assistencial, né? Em que a pessoa também não precisa contribuir com o INSS. E um dos requisitos é a miserabilidade. Né? E como é que essa miserabilidade, como é que faz para comprovar isso? O que a lei preconiza disso aí, doutora? Então, a lei fala que a renda familiar precisa ser 1/4 do salário mínimo. Só que, assim, tudo no direito é subjetivo e depende. Porque a renda familiar, ela pode ser acima de a renda total da família acima de 1/4 do salário mínimo, desde que você comprove ali que os gastos não te dá a mínima condição para sobreviver dignamente. Então, tem pessoas que falam, não, a renda dá mais do que 1/4 do salário mínimo, que é o que a lei fala, só que os meus gastos são tantos, eu gasto tanto com medicação. Então, já teve situações no escritório que recebia mais, mas os gastos eram tão altos, os gastos médicos, aqueles gastos que não tem como não ter. Essa renda per capita, que é 1/4 do salário mínimo, ela é por cabeça ou é para a família inteira? É para a família. É para a família? Por exemplo, eu pego ali um salário mínimo 1/4 e tem que ser para a família 1/4 para a família toda ou 1/4 por cabeça? Amanhã menos de 1/4. Pois é, porque assim, o que acontece? A lei fala que é 1/4 do salário mínimo para a família, né? Uhum. Só que assim, alguns juízes têm entendimentos diferentes, em que a gente consegue realmente trabalhar mesmo essa renda aí, porque a gente sabe que 1/4 do salário mínimo não dá para sobreviver. Então, assim, jogando aqui por cima, doutora, vamos fazer um cálculo rápido aqui, só para a gente entender. O povo vai entender o que é esse 1/4, o que é essa renda per capita. 1.518, gente, é o salário mínimo, não é isso, doutora? Hoje o salário tá aí. Vezes 1 dividido por 4, dá 379,50 por cabeça. Não é isso? Isso. Tem que ser abaixo de 378,50 por cabeça. E como é que a gente chega nisso, doutora? Como é que é? Despesas, por exemplo, comprovando despesas. E quais são as despesas que tem que comprovar e esse ganho para chegar nisso, mais ou menos? Daí a gente pode comprovar através de se você paga aluguel, né? Se você tem despesas médicas, hospitalares. Então, água, energia. Então, todos os gastos que estão ali, que não tem como a gente retirar, mesmo gastos necessários, a gente tem que colocar. Ótimo, perfeito. Então, água, luz, energia, aluguel entra.
Conta de internet remédio. Conta de internet. Conta de internet. Entra conta de internet também? Entra também. Legal, então Então, pode. assim, às vezes é bem difícil, né? É meio complicado você imaginar. E aquele negócio, pobre usa internet? O juiz tem que tentar. Eu acho que o juiz tem que se modernizar hoje também, pensar que a realidade hoje é diferente. Hoje a internet é um meio necessário dentro da casa para os filhos estudarem, é o mínimo. É o mínimo. Internet, gente, é bem mais barato que às vezes uma conta de energia elétrica. Tem internet de 60, 70 reais por mês e precisa dentro da casa. Tem juízes que analisam até o valor da conta, né? Da conta de energia. Então, tá consumindo muito? Você tem uma TV bacana na sua casa? Então, assim, tudo vai ser analisado, porque vai uma assistente social na casa para ver como são as condições da casa, né? Uma máquina de lavar, uma TV ali de LED. É claro, assim, que a gente está trabalhando com um benefício em que é realmente necessário averiguar isso, né? Porque a gente precisa que as coisas sejam justas, porque quem tem direito precisa realmente conseguir o benefício, né? Então, é realmente necessário. Mas, eu acho que a lei ainda precisa avançar muito em relação a esse valor de renda. E a conta da internet eu também bato em cima, tem que deixar passar. Mas como é que você vive sem internet hoje? Internet é meio de comunicação também, hoje, né? Mudou tudo, você tem que passar. Eu acho que o Poder Judiciário tem que se modernizar, né, doutora? Tem, né? Tem que avançar muito. Tem que avançar muito. Quer ver outra coisa também que eu te falo? Olha só, a questão do BPC Loas, né, que eu falo que é o benefício de prestação continuada ali, tem pessoas, infelizmente, que querem se aproveitar de tal benefício sem ter a condição e o direito de receber. Eu tive um caso, nossa senhora, que cliente picareta, de verdade, gente. A gente encontra. Não, ela chegou maltrapilha dentro do meu escritório, doutora. Olha só esse caso, isso é um absurdo. E aí, beleza, você via ali a questão e tal, falei, manda todas as despesas. Eu recebo, a minha filha, inclusive, ela já recebe também o LOAS. Falei, recebe? 2 pessoas na casa pode receber? Falei, pode receber 2 pessoas na casa, sim, não tem problema, gente. Desde que a renda seja 1/4 do salário mínimo por cabeça ali, a per capita. Ali, por um exemplo que eu tô falando, que é R$339 mais ou menos hoje, né? Em torno de mais ou menos 300 e poucos reais hoje. Então, comprovando através das despesas. Aí a assistente social foi na casa dessa cliente. Entramos com a ação, né? E ajuizamos a ação. Chegando lá, veja bem o que aconteceu. A mulher morava numa mansão. O chuveiro da mulher, até o chuveiro ela colocou o valor. O valor do chuveiro era R$700, só o chuveiro. Por isso que essa visita ela é necessária. Torneira Hipermact, aquela que coloca quente e fria na casa da mulher. Eu falei, meu Deus do céu. E te conto mais. Embaixo ela tinha imóveis comerciais alugados. Nossa. Então, a culpa não é do advogado, gente, muitas vezes. Às vezes a gente é enganado também. Isso acontece. A gente é enganado também. Assim, por isso que a justiça ela é tão em cima, né? E aí, o que acontece, gente? Quem tem direito, às vezes, fica muito mais complicado conseguir. Então, 1/4 do salário mínimo por pessoa ali. Você tem um núcleo familiar ali. 5 pessoas moram numa casa. 1/4 do salário mínimo por pessoa. Gente, mercado hoje... É difícil você sobreviver com um salário mínimo, né? Imagina um salário mínimo para você sustentar uma casa de 5 pessoas. Aí você tem ali, porque a pessoa de extrema baixa renda provavelmente não tem um imóvel próprio. Aí você paga aluguel, você paga energia, você paga internet. Sim. Dá muito mais do que 300 e poucos reais por pessoa, né? Então, realmente é bastante complicado. E, assim, nós, como operadores da justiça, a gente tem que ficar atento mesmo a esses casos aí, porque tem pessoas que realmente querem aplicar um golpe na justiça e retirar daquele que realmente tem o direito. Então, é um trabalho que realmente a gente tem que ter bastante cautela. De fato. E bastante bem apontado, doutora. Essa cautela... Então a gente tem que fazer a análise probatória do que é o que nós falamos. Olhar os documentos, olhar a vida das pessoas. Sabe o que eu faço para não ser pego de surpresa mais? Isso aí foi no início de carreira. Eu estava inexperiente ainda, porque a gente aprende, né, pessoal? E aí, eu quero sempre a foto da casa. De todos os cômodos. Ela fala, todos os cômodos, inclusive dos móveis. Para não ser surpreendido. Eu quero a foto da casa da garagem, da frente, dos móveis. E da parte feia, todinha da casa. Com a parede descascada, essa que é boa. Essa que é boa. O guarda-roupa tá quebrado, esse é o bom. Quanto mais simples, mais fácil de comprovar. Claro, com certeza. Doutora, e os benefícios por incapacidade? Os benefícios por incapacidade é a grande massa, né? Do meu escritório, é o que mais chega para mim.
E, assim, os benefícios por incapacidade têm um lugarzinho especial no meu coração, viu? Porque são aquelas pessoas que a saúde está fragilizada. E aí você atuar levando justiça para esses casos é muito gratificante também. Claro. Então, são pessoas ali que, por algum motivo, a saúde foi danificada e realmente a pessoa está incapacitada para o trabalho. Então, é um tipo de benefício que precisa mesmo muita cautela e a gente tem que ficar ali em cima mesmo no processo o tempo todo para que a justiça seja feita, né, de fato. Então, vamos fazer um bate-bola começando desses benefícios por incapacidade para o pessoal entender. Vamos lá, auxílio acidente. Quais são os requisitos hoje para receber um auxílio acidente, doutora? Gente, se você trabalha, né? Você trabalha, aconteceu algum acidente por algum motivo, você teve uma diminuição, né, da sua capacidade para o trabalho. Então, você tem direito a esse benefício por acidente. Então, é um benefício que ele tem caráter indenizatório. Então, aconteceu algo com você que você, sei lá, teve uma diminuição dos movimentos da mão, por exemplo. Vamos colocar um caso hipotético aqui. E você perdeu um pouco, né, da sua capacidade para o trabalho. Então, o que acontece? Você tem o direito a uma indenização. Isso não vai impedir que você retorne ao trabalho, você pode retornar ao trabalho. E tem uma carência aí de 12 meses, então você precisa ter tido antes uma contribuição de 12 meses. Que via de regra, os benefícios por incapacidade têm essa carência, né, de 12 meses. E daí você tem o direito ao benefício. Então, quando você pensar em benefício por incapacidade, se você tem ou não direito, aconteceu alguma coisa com você, seja de acidente, ou seja por doença que está te incapacitando para o trabalho, temporário ou permanente. Então, se esse caso está acontecendo com você, você provavelmente tem direito ao benefício se você contribuir com o INSS. Ótimo, perfeito. Gente, e é bom pautar, não foi perfeito suas considerações, doutora. E a gente tem que apontar o seguinte: machuquei jogando bola, eu tenho direito ao auxílio acidente? Tem! Não é só machucando no trabalho, não, gente. Não é só machucando no trabalho. Tem direito sim ao auxílio acidente. Sim. Machuquei jogando bola, quebrei o pé, o joelho, não é mais a mesma coisa. Tive a perca da capacidade laboral que a gente fala. A diminuição do seu jeito de trabalhar. Não é mais a mesma coisa. Não trabalha mais com a mesma perfeição técnica. Exatamente. Então vai ter direito sim ao auxílio acidente, quem machucou jogando bola. Quiçá dentro da empresa, num acidente de trabalho, ou seja lá. Então, isso é muito importante, bem pautado. Os 12 meses de carência, né, doutora, que a senhora pautou muito bem, que isso é extremamente importante. Então, é isso. Então, a característica do auxílio acidente é justamente essa que o senhor falou. Não precisa ser só no trabalho, mas acontecer algum evento que diminuiu sua capacidade de trabalhar. E aí é um benefício que tem uma capacidade indenizatória. Então, o INSS vai te indenizar e você não precisa necessariamente parar de trabalhar. E o legal da coisa que a pessoa recebe até a data que ela aposentar metade da remuneração que ela contribuiu para o INSS, né, doutora? Exatamente. Por exemplo, se ela contribuiu, se é R$2.000, ela vai receber R$1.000 até a data que ela aposentar. É quase vitalício. Então, assim, é muito... É o quase, né? É o quase vitalício. Então, assim, às vezes a pessoa tem direito àquele benefício e ela não faz ideia, sabe? Então, assim, qualquer dúvida que você tenha, realmente consulte seu advogado, porque às vezes você tem realmente direito àquele benefício e você nem sabe. Que legal, doutora, que legal, muito bom porque mesmo. Porque você procurar o 135, que é o número do INSS, ou você procurar no Google, gente, não substitui a consulta com o advogado. Porque o advogado é aquele que realmente vai te representar na justiça, é aquele que realmente vai olhar para o seu direito. E cada caso é um caso, né, doutor? Doutora, tem duas nomenclaturas que mudou aí, que é igual quando a gente vai chegar a comprar no mercado, a gente não vai comprar palha de aço, vai comprar o quê? Bombril. Não é? Não é assim, doutora? É desse jeito. Chega para comprar no mercado uma palha de aço, não, um bombril. É isso mesmo. E aí, essas duas nomenclaturas que mudaram, vai ter sempre um vulgo ou vai ser chamado da mesma forma. É o famoso auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, que não é mais.
Hoje é a aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária. Que sempre vai ser auxílio doença e aposentadoria privada. Sempre vai ser, é isso. Então isso e pronto, acabou. Desde 2019 mudou isso, né, doutora? Com a reforma da Previdência em novembro de 2019. Isso, a gente teve uma reforma aí em 2019, né, que mudou em novembro. Algumas coisas além das nomenclaturas. Mas, assim, é isso daí. Agora, esses benefícios aí por incapacidade, né, a aposentadoria por invalidez, a antiga aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, o que acontece? São benefícios que um é para incapacidade temporária, o auxílio-doença, o outro é para incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez, né? Que é o benefício por incapacidade permanente ou temporária. E o que vai definir se você tem direito ou não? A incapacidade. E se você contribui com o INSS. Sendo rural, não precisa contribuir com o INSS. Né? Então, você precisa saber, estou incapacitado para o trabalho? Temporário ou permanente? Sim. Então, ok. Então, vamos ver se agora eu tenho direito ao benefício. Top. Vamos lá. Doutora, qual que é o período de carência para que uma pessoa receba o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente e o auxílio por incapacidade temporária, que é a aposentadoria por invalidez e auxílio acidente? Qual que é o tempo de carência, cada um? Para ambos, são 12 meses. Uhum. Gente, já teve caso no escritório que eu aposentei uma moça de 22 anos, que ela tinha pouco mais que 1 ano de contribuição. Então, assim, o que acontece? Você tem 12 meses de contribuição, né? Você tem aquela carência de 12 meses que é necessária. Se você passa por uma incapacidade permanente, acontece alguma coisa, que no caso dela era uma falência múltipla de rins, era uma situação assim complicada. Por isso que ela aposentou tão cedo, essa minha cliente. Mas mesmo que você tenha pouco tempo de contribuição e algo acontece na sua vida que vai te impedir de trabalhar, isso não vai te impedir de aposentar. Porque as pessoas têm aquela ideia de que só vai aposentar quando tiver idoso, né? Idoso. E não. A aposentadoria por invalidez, né, o benefício por incapacidade permanente, ela vai aposentar você jovem também, se você tiver esse requisito da incapacidade. É igual, por exemplo, ter um LOAS por deficiência e por doença grave também, né? Sim. A pessoa pode ter 10 anos de idade que pode aposentar com LOAS por deficiência e doença grave, doutora, por exemplo? Sim. O LOAS deficiente, o requisito dela é justamente esse, né? É uma doença grave e a miserabilidade. Não é nem aposentar, receber o benefício. A gente sabe, mas o benefício. Pessoal entendente fala aposentar. A gente fala porque, assim, eu tenho cliente que fala assim, que eu fiz o benefício pro, né, o BPC LOAS, idoso, aí ele fala, minha aposentadoria. Assim, na prática, o que muda? É que o LOAS, você não vai receber o 13º. Mas de resto é a mesma coisa, você vai receber um salário mínimo. Gente, mensalmente. Lembrando que o BPC LOAS é para pessoas realmente de baixa renda. Mas a pessoa tem uma deficiência muito forte, tem ali 12 anos de idade, 10 anos, ela vai aposentar? Não vai. Só se contribuir de forma facultativa, que é o que a gente tem que falar, né? Exatamente. A forma facultativa, o pai e a mãe vai contribuir para aquele deficiente, para aquela coisa que está preponderando, né, o ser dele, que é a doença, é a deficiência, certo? Sim. Agora, o BPC LOAS não tem a necessidade do recolhimento mensal da Previdência Social. Essa é a vantagem, né, doutora? Exatamente. Então, e vejamos... E é muito importante, doutor, enfatizar que guarde os documentos médicos. Isso que eu ia pautar, né? Isso muda tudo. E aquele documento de 2 anos ali, serve para aposentar, que só tem 2 anos? Eu não vou no médico, tem 2 anos. Mas eu só tenho aquele... eu só tenho a tomografia, o raio-x e a ressonância magnética de 2 anos atrás. Vai servir para me aposentar? Então, o direito... Pra provar ele é um grande depende, né, doutor? Porque se a pessoa requerer o benefício há 2 anos atrás... E assim, até hoje não entrou com processo judicial, a gente vai precisar daqueles documentos lá atrás também, para a gente poder conseguir os meses de benefício de lá para cá. Então, se a pessoa requereu no INSS há 2 anos atrás e não conseguiu o benefício, a gente vai tentar resgatar esses documentos lá atrás para a gente poder
fazer com que a pessoa receba os valores atrasados também. Agora, é de suma importância que os documentos médicos sejam também atualizados. É imprescindível que os documentos sejam atualizados. Uhum. Mas tem muitos clientes que chegam lá no escritório que requereu o benefício 3 anos atrás. Tipo uns 4 meses já tá bom. 4, 6 meses já é considerado atual, por exemplo? Sim. 6 três meses no máximo. Assim, quanto mais recente, melhor, né? Se a pessoa estiver requerendo agora, quanto mais recente, melhor. Não pode passar de meio ano, né? 6 meses, né? Então, assim, tem que ser documento recente, a não ser que a pessoa tenha requerido no INSS há mais tempo, então a gente vai precisar daquela época para cá. Pra gente comprovar que a incapacidade continua, permanece. Então, os exames, a ressonância magnética, o raio-x, o laudo médico, o atestado, as receitas dos medicamentos. Um tipo de doença que chega muito no escritório agora também, nos últimos anos tem chegado bastante, incapacidade pela doença depressão. Gente... Síndrome de burnout tá na moda, doutora. Tá na moda. E o que acontece? A depressão, ela é de fato uma doença que incapacita. Ela é de fato uma doença que gera direito ao benefício, porque é uma doença mental que precisa ser analisada com muito cuidado, realmente. E eu ali, doutora? Ótimo, perfeito. Contribuir 10 anos, mas fiquei 3 anos sem contribuir. Tem como eu reconquistar minha qualidade de segurado, né? Que a minha qualidade de segurado nada mais é voltar a ser contribuinte do INSS e receber tais benefícios. Que é esse que é auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, que é invalidez, vai entrar no campo da minha aposentadoria por idade futura, né? Para reconquistar esse direito, eu tenho que contribuir mais quanto tempo? Assim, os últimos 12 meses têm que ter sido contribuídos. Tem que ter sido contribuído. E para me reconquistar o direito, a gente sabe que ele é 6 meses, né? Para reconquistar o direito, né? Se a gente contribuir mais 6 meses, a gente reconquista o direito e também que se perdeu. Há outras possibilidades também da pessoa, como contribuinte individual, fazer contribuições pretéritas, né? Uhum. Então, há também. Então, a gente tem que analisar o caso e ver se é possível, nesse caso, fazer contribuições atrasadas. Sim, perfeito. Pode contribuir de forma pretérita e aquele que ficou sem contribuir um lapso temporal grande, se contribuir 6 meses já volta. Essa é a vantagem, né, doutora? É isso mesmo. Então, agora, uma coisa também bastante eficaz que a gente vê é o período de graça para a gente encerrar aqui, né? E esse período de graça ele vai de 12 a 36 meses, doutora. A senhora poderia explicar um pouco para nós sobre esse período de graça? Gente, porque assim, o que acontece? Quando você requer um benefício desse, quando você paga o INSS, você tem algumas garantias também, né? Então, o INSS ele funciona como um seguro. Então, se você paga o INSS, você tem direito a algumas garantias, né? E o período de graça é isso, é garantir que você tenha a qualidade de segurado nesse período. Então, ainda que você não esteja contribuindo com o INSS, você tem esse período aí estendido que a lei vai te considerar como segurado e você pode conseguir o benefício. Ótimo, então. Então, quer dizer, eu já contribuía antes e eu posso ficar sem contribuir pelo menos 12 meses que eu vou ter meu direito garantido. Isso, exatamente. Então, assim, doutora, é legal, assim, de lembrar também que esse período, a regra geral, é 12 meses que eu posso ficar sem contribuir, né? Se eu já obtive a qualidade de segurado lá, que é aquele 12 meses mínimo que a senhora falou, por exemplo. Uhum. Então, eu posso ficar mais 12 meses sem contribuir. E eu posso também ficar 24 meses sem contribuir? Posso, desde que eu tenha 10 anos de contribuição ininterrupta, sem nenhum buraco sem contribuir durante 10 anos, que são 120 contribuições, né? Uhum. E aí eu vou ter esse direito de 24 meses. E 36 meses é comprovando que eu tenho mais 10 anos e que estou desempregado ainda, para completar esses 36 meses. Tem que analisar caso a caso, via de regra são 12 meses, né? Se a pessoa não tem todo esse tempo de contribuição.
Aí realmente tem que analisar caso a caso. Oh, que legal, doutora. E aí, para encerrar com o Gugu, né? Que pena que acabou. Eu já não canto bem, ainda rouca, pior ainda. E eu sempre encerro o podcast com o Gugu, o Gustavo Lima. É muito mesmo? bom, doutora. Que pena que acabou. Porque é uma pena mesmo. Muito obrigado Foi pelo uma honra carinho, enorme estar doutora. aqui. Nossa, de verdade mesmo. Volte sempre. A casa é sua. O UFC Podcast tem uma alegria imensa de te receber, certo? Obrigada. E nossa convidada de honra hoje, muito obrigado pelo carinho, né? E de prontidão, a doutora Daniela, falei, ó, pode ir lá fazer um podcast comigo amanhã. Ela, na hora de prontidão. Eu gosto é dessas. Eu estou sempre à disposição. O doutor Fabrício é um colega que eu admiro muito há muitos anos, o seu trabalho, a sua forma de atuar na advocacia, a forma justa com que você trabalha. Então, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo carinho. Obrigada. A recíproca é verdadeira, doutora. Viu? Obrigada. Fique sabendo disso. De verdade mesmo. Obrigado pelo carinho. Gente, muito obrigado. É isso. Valeu.